em enfermagem, né? Nós temos o técnico em enfermagem e nós temos o auxiliar de, opa, aqui é um, né? O auxiliar de enfermagem. Então, por exemplo, hoje as pessoas falam que não tem mais o auxiliar de enfermagem. Tem sim, pessoal, tá? Tem milhares de auxiliares de enfermagem no Brasil ainda atuando. Não se forma mais técnico, auxiliares de enfermagem, aliás, né? Não se forma mais o auxiliar de enfermagem, mas tem auxiliar de enfermagem aqui em Palmas, ganhando aí seus 10, 12, 13 mil reais. Mas são gente da antiga, né? São pessoas que começaram aí na década de 90 ainda, né? Assim que fundaram o Tocantins, eles já começaram a trabalhar aqui, a galera fundaram o Tocantins e passaram um pouco de aromazô com rabo, né? Naquela época, Palmas era um poeirão danado, então, assim, é bem complicado. Então, são pessoas aí que estão ganhando bem, né, hoje, mas passaram um sufoco danado. O que que acontece, pessoal? Alguns países do mundo só existe a profissão do enfermeiro. A assistência prestada pela enfermagem é só do enfermeiro. Não existe técnico e nem existe auxiliar. Para falar a verdade, se não estou enganado, o único país do planeta que tem auxiliar de enfermagem é aqui no Brasil. Acho que lugar nenhum mais do planeta tem auxiliar de enfermagem. Alguns outros países do mundo têm auxiliar técnico em enfermagem, mas auxiliar não, né? Então, para eu voltar ao meu raciocínio, a carga horária, pessoal, de um curso técnico em enfermagem, hoje, ela está em mais ou menos 1.800 horas, tá? 1.800 horas. Que ela se distribui em 1.200 de aula teórica e prática em laboratório e 600 horas de estágio, né? Agora já teve uma nova resolução do Conselho do MEC, né, do Ministério da Educação, diminuindo as cargas horárias de estágio técnico em enfermagem. Então, tem técnico em enfermagem formando com 1.600 horas, 1.200 de teoria e prática em laboratório e 400 horas de estágio, né? Tiraram 200 horas de estágio dos técnicos em enfermagem, que foi autorizado pelo MEC. O que acontece, pessoal? O enfermeiro é nível superior, né? Algumas faculdades ainda são 4 anos, algumas faculdades são 5 anos, como a de vocês, né? Essas que são 4 anos é porque eles têm diariamente a carga horária maior do que a carga horária de vocês, pessoal. Diariamente, a carga horária deles é maior do que a carga horária de vocês, tá? Por isso que eles são 4 anos ainda. Mas a carga horária total do curso é a mesma que vocês têm. O que acontece com o auxiliar de enfermagem? O auxiliar de enfermagem, ele é um profissional que auxilia o técnico em enfermagem, né? E o enfermeiro em alguns procedimentos. Em alguns, pessoal, não são todos, não. O técnico em enfermagem é o profissional que auxilia o enfermeiro. Beleza, isso aí a gente concorda, tá? E outra, pessoal, o auxiliar e o técnico, eles auxiliam, eles trabalham junto com o enfermeiro. Eles não são empregados do enfermeiro. A gente confunde isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas que falam que tem que haver essa rivalidade entre enfermeiro, técnico e auxiliar. Eu sou totalmente contra isso. Eu odeio quando eu vejo pessoas fazendo esse tipo de atitude, sabe? Isso aí está totalmente fora, né? Então, pessoal, essas são as 3 profissões que nós temos. Vou só apagar aqui um pouquinho para eu colocar uma coisa limpinha aqui. Olha só, digamos que alguém aqui é um auxiliar de enfermagem, né? Há um tempo atrás, tinha-se uma complementação para técnico. Hoje não tem mais isso, pessoal, né? Digamos que o auxiliar de enfermagem, em anatomia, né? Anatomia, ele fez 40 horas aula de, na sala de aula, né? E laboratório no curso dele. O técnico em enfermagem, digamos que a anatomia do técnico em enfermagem, ela foi de 80 horas. Aí o que acontece? Há alguns anos tinha uma complementação, o auxiliar de enfermagem fazia complementação dessas cargas horárias. Por exemplo, 40 de anatomia para ele ter as 80 horas, 40 de fisiologia para ele ter as 80 horas de fisiologia, e assim sucessivamente. Que aí ele fazia complementação de carga horária, inclusive de estágio, tá, pessoal? Para ele conseguir se formar técnico em enfermagem, né? Só que isso não acontece mais. Se não me engano,
isso acabou com o Pronaf, né? O Pronaf acabou, acho que foi em 2009, 2010, por aí, 2011. Tem bastante tempo que isso acabou. Eu cheguei a trabalhar pelo Pronaf. Então, assim, ajudei a formar muitos, né? A fazer a complementação de muitos auxiliares. Então, para você que vai trabalhar num bloco cirúrgico, você pode ser um auxiliar de enfermagem? Você pode. Só que instrumentalizar, por exemplo, você não vai. Você não vai ser um instrumentador cirúrgico, porque não existe especialização para o auxiliar de enfermagem, mas existe para o técnico em enfermagem. O técnico em enfermagem existe especialização em oncologia, instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho, oftalmologia, perfusionista. Existem várias especializações para o técnico em enfermagem, pessoal. Né? Então, assim, por exemplo, ali no HGP, há uns tempos atrás, estava faltando o perfusionista lá. Né? Existe o médico perfusionista e existe o auxiliar, o técnico em enfermagem perfusionista. Então, estava faltando o profissional perfusionista lá no HGP técnico em enfermagem. Na época, eu lembro que só tinha dois lá, que era o Edson, né, meu amigo, e o Sebastião, que também é meu amigo, né? Então, eles trabalhavam igual burro, né? Era plantão em cima de plantão, porque não tinha perfusionista. Ainda mais agora que o HGP começou a fazer captação de órgãos, né? Esses tempos atrás eles captaram órgãos de um corpo inteiro, né? Não foram só os rins. Então, a medicina, ela evoluiu, mas a enfermagem também evoluiu. Né? A gente tem que entender que a enfermagem hoje não é mais aquela enfermagem lá da Florence, não é mais aquela enfermagem da... Opa, não coloquei gravar, não? Deixa eu ver. Ah, tá gravando, tá gravando. Alguém falou aqui. Gravando. Tá gravando, beleza? Tomei até um susto, porque o gravador estava aqui na frente. Obrigado aí, tá, Maria? Pessoal, o que acontece? A enfermagem evoluiu, então nós temos que entender que hoje a enfermagem não é mais aquela enfermagem de Florence e de Anna Nery, né? Naquela época ela já era uma ciência, mas hoje ela está muito mais moderna, ela está muito mais avançada, ela está muito mais versátil. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a entender isso. Hoje o enfermeiro ele é mais um gerente de administração do que propriamente um assistente na assistência de enfermagem, né? Dependendo do setor que o enfermeiro for trabalhar, ele trabalha só com pelada, só trabalha com papelada, né? Beleza? Mas vamos lá. Conceito de centro cirúrgico. É um lugar especial dentro do hospital, né, convenientemente preparado, segundo um conjunto de requisitos. Seguindo, tá, pessoal? Não é segundo, não. É aquilo que eu falo. A gente revisa, revisa, revisa e ainda acha algum errozinho, tá? Seguindo requisitos, né, que o tornam apto à prática da cirurgia. Então, deixa eu passar mais para frente um pouquinho. Ainda tem mais uma definição aqui, né? Ó, o centro cirúrgico é um setor do hospital onde se realizam intervenções cirúrgicas visando atender a resolução de intercorrências cirúrgicas, né, por meio de ação de uma equipe integrada. Está dizendo ainda, neles são realizadas técnicas estéreis para garantir a segurança do cliente quanto ao controle de infecção. Isso é muito importante, pessoal. Olha só. Você pode ter uma clínica, você pode ter um hospital, mas para você ter um bloco cirúrgico, um centro cirúrgico, você tem que ter profissionais capazes. Primeiro, você vai ter que ter uma sala especializada em cirurgia, né? E dependendo do tipo de cirurgia. Então, não é qualquer sala que você vai ter. Dependendo do tipo de equipamento, dependendo do tipo de profissionais que você vai ter. Pessoal, quem trabalha no bloco cirúrgico, até os profissionais da limpeza são importantíssimos. Não que dos outros setores do hospital não seja, pessoal, tá? São importantíssimos, mas o pessoal do bloco cirúrgico, eles recebem um treinamento muito diferenciado, sabe? Então, porque lá, como está falando, são técnicas estéreis para diminuir o risco de infecção, né? A tal da infecção nosocomial, que é a infecção hospitalar, né? Então, a gente tem essa problemática de entender isso. Eu mesmo, nunca foi minha área de atuação em centro cirúrgico. Já trabalhei em centro cirúrgico, mas nunca gostei de trabalhar em centro cirúrgico. Não é que eu não gosto de ver cortando gente, não é isso não, pessoal, tá?
Porque eu gosto mesmo é da urgência e a emergência, né? Quem já vestiu um dia a farda do SAMU, meu Deus, a gente começa a correr urgência e emergência nas veias, né? E um dia eu vou voltar a vestir aquela farda, em nome de Jesus. Então, assim, pessoal, a gente tem que entender que o bloco cirúrgico é uma área predominantemente de recursos 100% estéreis, né? De área 100% limpa. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que ter técnica de asepsia muito grande lá dentro. A gente não se conversa lá dentro sem máscara, a gente não atende celular lá dentro, né? Apesar que lá eu vi muita gente mexendo no celular, tirando foto, né? Filmando, acho isso muito errado, né? Mas cada um sabe o que faz, né? Vamos lá. Por ser um complexo sistema que integra um hospital, o centro cirúrgico requer um suporte adequado, técnico-administrativo, no que concerne, né, a equipamentos, normas e rotinas, né, recursos operacionais e humanos, que promovam a prevenção e o controle dos riscos, né, e protejam ética e legalmente as equipes multidisciplinares e a instituição. Pessoal, o bloco cirúrgico é uma ala, é um setor como qualquer outro do hospital, só que ele é muito exigente da gente, né? Vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca ouvi falar na minha vida que um médico perdeu, por exemplo, um CRM porque causou um dano ou a morte de um paciente. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas vai um enfermeiro deixar de fazer um relatório lá no prontuário do paciente ou fazer uma evolução de enfermagem e responder um processo para ver o que acontece com ele. Médico, eu nunca ouvi falar que aconteceu alguma coisa com o médico. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Às vezes paga uma indenizaçãozinha ali, mas perder CRM é muito difícil. Tem um cara lá no Rio, lá tal de doutor Bumbum, né, que perdeu lá o CRM dele, mas o Supremo Tribunal Federal já devolveu para ele, tomaram de novo, tá uma bagunça danada, né? O cara matou um monte de gente, lesionou um monte de gente, diz que é cirurgião plástico, né? Sei que foram muitas mulheres que foram vítimas dele, inclusive muitas foram a óbito, né? Mas é raríssimo isso aí acontecer, sabe, pessoal? O cara tem que ter feito muita coisa ruim, e principalmente para gente poderosas, né? A gente sabe que no Brasil as leis não funcionam do jeito que a gente queria, não. O que a gente almejava, não, né? Beleza? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? A gente tem que entender que, olha só, a gente tem que entender que lá no nosso ambiente hospitalar, principalmente dentro de um bloco cirúrgico, as regras lá, as normas e rotinas, pessoal, é igual a qualquer outro setor. E você tem que entender que você precisa seguir, principalmente as normas de biossegurança, né? Porque se você não seguir essas normas de biossegurança, caminho da roça, é o que o povo fala, né? A gente nunca mais a gente vai ser demitido, né? A gente não é demitido. Nós somos promovidos para o mercado de trabalho, então você vai ser expulso lá de dentro, né? Ou você vai ser demitido, ou você vai ser transferido para outro setor, mas lá você não vai ficar, beleza? Porque lá tem normas e rotinas, como em qualquer outro setor, qualquer outro emprego que você venha a ter, seja na área hospitalar ou não. Nem às vezes nem é na área da saúde, beleza? Aqui, ó, aspectos históricos. O homem realiza a prática cirúrgica desde a antiguidade, né? O termo cirurgia vem do grego, né? Queirurgia, né? Que significa trabalho manual, pode ser definido como a especialidade que destina o tratamento, né, de doenças e traumatismos por meio de processos operacionais, manuais e ou instrumentais, né? Na Idade Média, cirurgias eram realizadas nos campos de batalha, nas casas de cirurgiões ou sob convés, né, de navios de guerra. As operações restringiam-se a amputações de membros, drenagens de abscesso e retirada de tumores, e eram realizadas no corpo apenas com o uso das mãos ou auxílio de instrumentos. Então, não existia negócio de luva, não existia negócio de anestesia, né? Depois de muitos anos, pessoal, que foram começaram a fazer anestesia com o éter, né? Então, os primeiros processos anestésicos que tiveram foi com alguns utilizavam gelo, a história nos remonta a isso, né? Gelo, outros os éter, outras ervas que faziam a pessoa ficar dopado. Algumas literaturas falam que eles davam, desculpa, os escoceses, por exemplo, diz que eles davam aqueles uísques, né, escoceses para os enfermos, né? Davam ali algumas talagadas para o sujeito
embebedar e diz que não era para sentir dor, né? Então, aquela época era muito primitivo, pessoal. Não tinha muito essa história de cirurgia curativa. Ela era mais corretiva, né? Vocês estão vendo ali que está falando a questão da amputação. Por exemplo, se fosse o meu caso, do meu acidente que eu sofri em dezembro, eu estaria hoje sem o pé se eu estivesse nessa época aí, né? Que o trem ficou feio. Uma hora eu vou mostrar para vocês aqui umas imagens do meu pé. Eu até fiz uma aula com o meu pé para o dia que eu pegar um curso de feridas, alguma coisa do gênero, para eu mostrar para esses alunos. Pensa, ficou legal. Aqui, ó, os pacientes submetidos a tratamentos cirúrgicos tinham de superar a dor, que eu acabei de dizer, né? A hemorragia e a infecção geradas pelos procedimentos sem anestesia. A hemorragia era estancada utilizando cauterização com óleo fervente ou ferro em brasa. Vocês imaginem como que isso não devia doer, pessoal, né? Óleo fervente ou ferro em brasa, igual marcar boi, para cauterizar uma hemorragia. Hoje nós temos o bisturi elétrico, mas em suporte ao bisturi elétrico, nós temos anestesia, né? Seja ela local, seja ela. A gente vai falar de anestesia lá na frente, tá, pessoal? Seja ela geral, né? Ou simplesmente uma sedação. A infecção passou a ser mais estudada somente após o advento dos antibióticos, né? A história dos antibióticos, não sei se vocês já estudaram sobre ela é muito interessante. Se não me engano, foi na Rússia, que a Rússia gosta, o pessoal lá gosta muito de porco, né? Então eles consomem muita carne de porco. E aí teve uma praga que deu lá que matou o rebanho de porcos lá da Rússia praticamente inteiro, né? E aí eles estavam criando uma ração para engordar porcos e quase ninguém estava se adaptando com a ração, os porcos não queriam comer. E aí um determinado fazendeiro comprou dessa ração e morreu lá das fazendas lá das granjas de porcos lá, né? As criações do povo morreu tudo dessa doença, né? E só desse fazendeiro não morreram. E eles não entendiam por quê. Aí quando foram fazer a análise dessa ração, pegaram 25 porcos, né, desse sujeito, 25 de outro sujeito lá, e colocaram os 25 comendo essa ração especificamente, o outro comendo ração comum, né? E os 25 que estavam comendo ração comum morreram, e os 25 que estavam comendo o antibiótico, que no caso era naquela época ração, não morreram, né? Justamente por conta da imunidade que eles adquiriram por conta dos antibióticos, né? A resistência por conta dos antibióticos. E aí, muito tempo depois, que eles foram entender que aquilo ali era antibiótico, que poderia matar bactérias e aí por diante. Mas é bem interessante a história, tá, pessoal? Muitas descobertas contribuíram para a prevenção da infecção em pacientes cirúrgicos, né, como o uso de máscaras de avental cirúrgico, né, e a padronização da degermação das mãos. Pessoal, por que a gente diminui a infecção utilizando máscaras numa cirurgia? Ah, Maurício, isso não tem lógica. Está só cirurgiano. Por que vai diminuir a infecção só de utilizar máscara? Gente, às vezes só de você falar, você está, grosseiramente falando, você está cuspindo no sujeito, né? Tem gente que fala, você tem que conversar com a pessoa com um guarda-chuva assim na cabeça, de tanto que a pessoa cospe, né? Então, pessoal, só de você estar falando ali em cima daquele ato cirúrgico, né? Daquela pessoa que está sendo cirurgiada, aquele paciente, e você está salivando em cima dele, já é um risco que o paciente está correndo, né? Aí está falando a questão também, ó, de avental, né, e padronização da degermação das mãos. Nós temos o Povidine degermante, nós temos o Povidine tópico, nós temos é, alguns materiais, né, produtos que são utilizados na degermação das mãos, né? Então, a gente precisa entender e praticar isso, pessoal. Esses tempos atrás, foi em novembro, eu estava com um grupo de alunos da ITOP, inclusive eles vão formar agora. Opa, eu estava com um grupo de alunos da ITOP, eles vão formar agora, já estão no 10º período, né? E aí, uma determinada aluna virou para mim e falou assim: professor, você tem toque? Aí, não sei se vocês já tiveram, essa turma aqui já teve, a turma do 8º período, eu acho que vocês já devem ter tido. Sim, já tiveram, né? Saúde mental.
Saúde mental, toque, ele é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Aí eu olhei para ela e falei, não, por que que você está perguntando isso? Ela falou, olha, é porque você lava as mãos demais. Eu falei, é mesmo? Ela falou, você lava a mão demais, professor. Eu falei, tá bom, agora eu vou observar se você está higienizando suas mãos, porque se eu faço 200 procedimentos, eu vou higienizar minhas mãos no mínimo 400 vezes. Aí ela ficou assim, não, pode observar. E realmente ela estava. Não sei se ela estava depois que eu falei, ou se ela não estava e eu não estava observando, né? Porque é muito serviço e a gente acaba até se perdendo, tem hora. Mas olha só, a pessoa perguntar se eu tinha toque só porque eu estava higienizando minhas mãos, né? Então, o curu tinha no cascudo. Curiosamente, pessoal, o uso de luvas nas salas de operação foi introduzido em 1890, né? Por William Halstead, não para a proteção do paciente, mas para proteger a enfermeira, sua noiva, olha que curiosidade, né? Que era alérgica aos antissépticos. Então, ela não degermava as mãos, ela utilizava a luva para se autoproteger, né? Que era a noiva dele. Ele era o médico, cirurgião, e ela, a enfermeira. Então, pessoal, é, a partir daí que eles começaram a entender que luva protegia o paciente, mas protegia também o profissional, né? Então, esse é o intuito do EPI, do equipamento de proteção individual. Gente, eu sempre falo, olha, eu não estou com máscara aqui perto de mim. Máscara, eu devo ter jogado fora. Era descartável, eu saí com ela agora mesmo, aí devo ter jogado fora. O que acontece? A gente vê gente com máscara só na boca, a gente vê gente com máscara no queixo, né? Não adianta nada. Luva, você tem que saber calçar a luva, mas você tem que saber tirar a luva também. Se você não souber tirar a luva, você está se contaminando do mesmo jeito, né? Então é aí que está o problema, beleza? Aqui tem algumas imagens, né, de amputações naquela época, né, porque eles estudavam. E outra coisa, pessoal, olha só, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver, gente, com questões religiosas, de preconceito, nada disso. O que eu vou dizer agora é que a história nos conta, tá? Eu não vivi lá e vocês também não. Então, segundo os historiadores, os médicos, né, e principalmente não existia naquela época essa especialidade médica, né, que são os legistas, né? Não existia legista naquela época, existia médico. Quando eles iam estudar, uma pessoa morria de uma determinada doença, de um determinado agravo. Quando essa pessoa morria, aí eles iam fazer a autópsia daquele corpo, né? Ou a necrópsia. E aí, pessoal, a Igreja Católica, ela pensava que aquelas pessoas, ao invés de estarem estudando aquele corpo, saber o que estava acontecendo naquele corpo, por que aquela pessoa morreu, né? Que ela estava vítima de algum problema, algum mal, o que seja, eles não entendiam que aquilo era estudo, entendiam que as pessoas estavam profanando esses corpos, né? E acabavam pegando essas pessoas, levando para praças públicas, né? Enforcavam, queimavam vivos, decapitavam, né? Para servir de exemplo, porque essas pessoas eram consideradas como bruxas, né? Bruxas e bruxos. Na época nem era bruxa, nem eram mulheres, eram mais homens mesmo que faziam esses estudos. Mas com o passar dos anos, graças a Deus, as coisas foram evoluindo, né? Aqui a gente está vendo amputações, né, fotos de amputações, mas naquela época a cirurgia era isso. Tinha uma parte lesionada, não estava tendo cura, corta e vive com o resto que sobrar, né? Vamos cortar fora, jogar fora e vamos viver com o resto que sobrar. Aqui as imagens, né, que nos conta das primeiras cesarianas, né? Então, assim, a história nos remonta a isso, né? Não tinha muito conhecimento hoje do que era a cesariana. Hoje, dependendo do médico e dependendo do organismo da mulher, se a mulher, por exemplo, não tiver queloide, por exemplo, não pegar nenhum tipo de infecção, né? Ela tem uma cesariana, faz uma cesariana, né? E nem aparece que tem a cicatriz ali daquela cesariana. Só se alguém observar mesmo, né? Que tem pessoas que têm a biologia, né? Do biotipo daquela pessoa, não tem estria, não tem varizes, não tem celulite, não tem nada disso, né? E essas pessoas conseguem facilmente disfarçar ali, às vezes, com um biquíni, né? Alguma coisa parecida. Então, nem aparenta mesmo. Então,
Esse era um dos exemplos de corte, né, longitudinal. Aqui a gente já vê um corte mais lateralizado na região abdominal, na região do flanco direito, a gente observa aí, né? Então, assim, naquela época, pessoal, não se tinha muito conhecimento de medicina, né? Então, aqui nós temos uma outra imagem, eles provavelmente retirando algum tumor, né, cancerígeno da mama esquerda dessa paciente, né? Aqui, outra história, pessoal, que eles contam era a história nos conta isso, que eles entendiam, principalmente os egípcios, eles entendiam que quando você adoecia, eles faziam a sangria, né? Através dessa sangria, era para tentar eliminar, através do sangue, as doenças. Só que as pessoas acabavam evoluindo a choque hipovolêmico, que era pior ainda, né? Então a pessoa não morria daquela patologia que ele estava, mas ele acabava morrendo do choque hipovolêmico. E o choque hipovolêmico, desde aquela época até hoje, é um dos tipos de choque que mais matam no planeta, pessoal. Então, o que causa o choque hipovolêmico? Pode ser uma diarreia associada com vômito ou não, ou simplesmente o vômito, uma queimadura de grandes proporções, grandes hemorragias, né? Então, seja externa, seja interna. Então, tudo isso pode levar a um choque hipovolêmico, desidratação muito severa, né? Então, o choque hipovolêmico até hoje é o choque que mais mata no planeta Terra, né? Então, assim, é muito complexo. Não se morre de choque hipovolêmico só o cara que se acidentou lá e se queimou todo, não, tá, pessoal? Você não tem noção da quantidade de pessoas que morrem de choque hipovolêmico dentro do bloco cirúrgico, tá? Dentro de uma sala de cirurgia, numa mesa cirúrgica. São muitas pessoas, beleza? Daqui a pouquinho vai cair de novo, aí eu jogo um novo link lá no grupo, tá? Daqui 8 minutos vai cair, eu jogo um novo link lá no grupo, tá, pessoal? Aqui uma outra pintura, né, outra gravura, mostrando aí o que está falando. Roberto Tantan, aqui, né, 1882, reproduzindo a cena de operação realizada com anestesia geral, né, pelo éter, aquilo que eu falei para vocês. Pessoal, alguns locais do Brasil, até hoje, nesses rincões aí do Brasil, até hoje o éter ele é utilizado como anestésico, tá? Até hoje. Mas, Maurício, se ainda se utiliza o éter como anestésico? Sim. Coloca a pessoa cheirar esse trem até ele apagar, o sujeito fica loucaço. No início, né, fica zen, mas depois ele fica bem, né? Ele fica zen, depois ele fica bem. Aí eles vão lá e fazem a cirurgia nele, não sente nada praticamente, né? Eles continuam inalando aquilo ali, não acaba não, beleza? Mas hoje o anestesiologista, a gente vai ver mais para frente, né? Ele já faz toda essa função, a gente não precisa mais cheirar grosseiramente éter, né? Inalar o éter para termos aí uma anestesia geral, não, beleza? Bora lá. Essa outra imagem já mostra aqui um médico, né? Vocês observem, pessoal, que nessa época aí, isso já era uma foto, né? Eles não esquentavam muito com a questão da biossegurança, né? Vocês observam, não tem máscara, não tem touca, não tem capote cirúrgico, né? Não tem, tem muito mal tipo, parece um colete, né? Mas sem manga comprida, não tem luva, né? E olha só, se vocês observarem, olha a quantidade de curiosos, né? Não sei o que é isso. Eu tirei essa imagem da internet, mas eu não sei o que é isso, né? Eu coloquei lá no Google Imagens, imagens de cirurgias antigas, né? E aí fui saindo e fui baixando algumas lá. Mas não sei contar a história dessa imagem aí, não. Mas se vocês observarem, olha a quantidade de curiosos dentro dessa sala cirúrgica, né? É tenebroso um trem desse aí, beleza? Outra imagem que a gente tem aqui na frente, ainda antiga, é uma sala cirúrgica da moda antiga, grosseiramente falando, né? Antigamente era tudo manual, então assim, hoje as mesas cirúrgicas, alguns locais, né, essas mesas são elétricas, elas abaixam, levantam, né, fazem posição de Fowler, semi-Fowler, Trendelenburg, fazem todas as posições que a gente precisa. Lógico que, se você for fazer uma manobra
com o paciente, aí já é na mão, né? O paciente lá em decúbito dorsal, o médico quer que coloque ele em decúbito lateral esquerdo ou direito, né? Ou posição prona, a gente vai ter que fazer manual, né? Não tem como fazer isso aí, ainda não inventaram a cama que faça esse trabalho para a gente, não, beleza? Para frente um pouquinho. Dependências básicas do centro cirúrgico. Pessoal, olha só. Dentro do bloco cirúrgico, nós temos as dependências dele, né? Desde repouso até as salas cirúrgicas propriamente ditas, né? Então, nós temos... Ah, Maurício, mas lá dentro do bloco cirúrgico tem repouso? Tem repouso médico, tem repouso de enfermagem. Então, a galera toda repouso lá. Tem o pessoal da nutrição, pessoal, todo mundo tem repouso lá dentro, tá, pessoal? Então, assim, não tem... Lá é um local independente. Você entrou lá, você não sai mais. Igual, não sei se vocês vão ter estágio no bloco cirúrgico, tomara que sim, né? Tomara que o estágio de vocês, segundo os meus cálculos, vocês estão no 8º período, o estágio de vocês é agora no 9º período, né? No semestre que vem. Em nome de Jesus, quem sabe essa bendita, essa maldita essa pandemia aí já acalmou ou já acabou essa porcaria. Eu creio que não, né? Mas você tá lascando com a vida de todo mundo. Mas aí, se vocês forem para o bloco, vocês vão ver que o estágio do bloco é diferenciado, pessoal. Por exemplo, só para puxar um gancho, tá, pessoal? Se vocês forem estagiar, por exemplo, na ortopedia do HGP, lá na ortopedia vocês vão ter que estar sapato fechado branco, calça ou saia branca, né? Saia acima do joelho, abaixo do joelho branco, desculpa, acima do joelho, abaixo do joelho branca, né? Camisa branca, jaleco branco, sem contar os EPIs, né? Não estou contando com os EPIs. Lá no bloco cirúrgico, não. No bloco cirúrgico, você vai de roupa paisana. Se quiser ir para o caminho do Flamengo, você vai para o caminho do Flamengo. Só que lá tem uma antessala, a gente vai falar dela mais para frente. Aí você chega nessa antessala, você tem uns armários, você tira a sua roupa, né? Você pega uma roupa cirúrgica, aliás, vai lá para o box, vai lá para o banheiro, né? Vai lá para o lavabo, faz a sua troca de roupa, e aí você traz a sua roupa que você veio da sua casa, juntamente com o celular, chave de carro, todos os pertences, e guarda lá. Né? E aí você entra para o bloco e você não sai mais, pessoal. Você só sai de lá no final do seu estágio. E assim são os trabalhadores do bloco cirúrgico. Uma vez que eles entram, acabou. Eles não ficam passeando para lá e para cá. Alguns ainda têm que sair e entrar, mas são aqueles que às vezes vão levar um paciente do bloco para as alas, né? Ou tem que levar o paciente para fazer algum tipo de exame ou coisa parecida. Mas ficar andando para lá e para cá não anda, não. É igual o paciente, é igual o trabalhador de UTI. Digamos que vocês vão trabalhar na UTI do HGP. Quando vocês chegam na porta da UTI, ela não está aberta. Tem um monitorzinho lá e você tem que digitar a sua senha. E todas as senhas são individuais, pessoal. Tá? Cada um tem a sua. Do lado de dentro, a porta abre. Ela tem a maçaneta de abrir. Mas do lado de fora, tem a sua senhazinha. Se você esqueceu, lascou. Se você passou para alguém, o problema é seu. Você não tem que passar, não. Cada um tem sua senha. Tá joia? Vamos lá. Aqui está dizendo, ó, um centro cirúrgico, dependências básicas. Um centro cirúrgico deve dispor das seguintes dependências. Vestiários, né, masculinos e femininos, aquilo que eu acabei de dizer. Devem oferecer acesso externo, como se diz, de fora para dentro, né? E interno, pelo corredor, tá? É importante que eles disponham de sanitários e chuveiros para uso das equipes e armários para a guarda de uniformes, roupas e outros pertences. Pessoal, nem sempre vocês vão conseguir, vocês como estagiários, tá? Isso aí eu estou dando uma dica para vocês como estagiários, não estou dando dica como profissional, não, porque os profissionais de lá, eles têm os armários deles, têm as chaves deles. É diferente de vocês, né? Mas nem sempre vocês vão conseguir lá dentro um armário para vocês colocarem os pertences de vocês. Então, eu aconselho vocês a, por exemplo, deixar coisas de valor lá no carro, em casa, não levar para lá não, porque às vezes vocês podem ficar sem, porque nem sempre vocês vão achar armário para guardar e às vezes tem que guardar um monte de coisa, né? E assim, o extravio de materiais lá dentro, pessoal, e equipamentos é muito grande. Isso não acontece só no HGP, acontece em qualquer hospital. Então, eles roubam mesmo, tá? Não estou falando dos profissionais somente, não, pessoal.